Pensa comigo, você é um garoto comum chamado Son-ho, andando pela rua em um dia normal, e de repente vê sua cidade um caos. Criaturas começaram a aparecer, e no meio disso você sofre um acidente e acorda em um outro mundo. Nesse mundo você está em uma floresta, onde monstros poderosos aparecem um atrás do outro, e agora o nosso protagonista tem que sobreviver nessa floresta perigosa por 1000 anos. Vem comigo até o final que você não vai se arrepender. O manhwa começa com um jovem andando pelas ruas da cidade. Ele está falando com sua mãe no celular. Ela diz que tem um jantar e quer para ele ir. É o aniversário de seu irmão Junho. Ele diz que vai sair com seus amigos. Sua mãe fala para ele pelo menos trazer um presente na volta. Conversando no celular com um amigo, ele diz que todos já estão no cybercafé, esperando Son-ho. Ele então diz que não vai ter como ir, e diz que vê eles amanhã. De repente, um barulho como se fosse um terremoto é ouvido por todos ao redor. Uma luz amarela cai no chão e todos olham espantados. Essa luz, ao acertar no chão, começa a destruir vários prédios e instala o caos na cidade. Não somente um, agora vários feixes de luz estão sobre a cidade. Son-ho pensa estar sonhando, e nesse momento de descuido, se vê na frente de um caminhão em alta velocidade. Tudo se apaga e Son-ho acorda. A última coisa que se lembra é de ter sido atropelado por um caminhão. Ele olha para o céu e vê criaturas voadoras no céu, e vê 2 luas. Se pergunta o que é isso. Andando na floresta, ele vê um urso sendo atacado por vários lobos. Ele se lembra de um homem que diz que quando ele acordou, estava em um planeta com 2 luas, em uma floresta cheia de criaturas bizarras, e um urso e uma alcateia de lobos estavam brigando, e se depararam com Son-ho. O urso abatido cai no chão, e os lobos começam a se alimentar da criatura. Son-ho fica com medo, se escondendo atrás de algumas rochas, vendo tudo aquilo. Ele olha para trás e vê um lobo atrás dele. Son-ho corre para sobreviver. Corre o mais rápido que pode. Uma janela aparece dizendo: Constituição aumentou em 1. Ele fica sem entender e correndo, tropeça em uma pedra e começa a girar, parando no chão. Ele exausto parecia estar ouvindo coisas. De repente ele vê um tomate no chão. Ele estava com fome e se perguntava se era comestível. Várias formigas estavam a se alimentar disso. Son-ho então morde uma maçã e sente algo, e ao olhar se espanta vendo uma cobra gigante pulando nele. Só que antes dessa cobra pegar ele, ela é mordida por um sapo. Ele fica sem reação após isso, dizendo que esse lugar é completamente insano. 67 dias após ter ido para esse mundo, a alcateia que derrotou o urso ainda o persegue. Temendo que eles o peguem a qualquer momento, dentro da floresta também haviam outros perigosos monstros além dos lobos. E Son-ho precisa encontrar um lugar mais seguro. Já com um ano nesse mundo, a força de Son-ho aumentou e ele se adaptou a esse lugar para sobreviver. O filhote de lobo que o seguiu no passado perseguia Son-ho persistentemente. Uma baba caía nas costas de Son-ho, que comia uma banana gigante. Ele olha para cima e se assusta. Um gorila estava atrás dele. O gorila acaba por si só caindo do galho que estava. O gorila, ao cair no chão, acerta o lobo que estava deitado de raspão. O gorila decide atacar o lobo, e nesse momento Son-ho o ataca pelas costas e fura seu olho com um osso. Depois o gorila pega Son-ho e o joga para longe. Son-ho ficava caído em uma árvore e o doutor perguntava o porquê ele tinha feito aquilo. Son-ho dizia que não podia mais fugir das brigas territoriais, que isso não iria resolver nada, pois não importava onde ele ia naquele lugar, sempre haveria um governante. O gorila, enfurecido, avança na direção de Son-ho, caído no chão. Nesse momento, vários lobos atacam o gorila. Son-ho desmaiou ao meio disso tudo, e quando Son-ho acordou, ele ainda estava vivo, surpreso de não ter sido atacado pelos lobos enquanto estava inconsciente. Os lobos achavam que Son-ho salvou seu filhote. Esse filhote era filho do Lobo Rei, líder dos Lobos Carmesins. Son-ho então começou a andar junto com a alcateia. 2 anos haviam passado e Son-ho havia sido aceito na alcateia. 3 anos depois, ele ainda estava na floresta, derrotando diversos monstros ao lado de sua alcateia, que era para ele como uma família.
Ele então continuou participando de lutas territoriais pela sobrevivência da sua família. 120 anos nesse mundo, Sorro aceita ser o único humano nesse planeta. E depois de tanto tempo, ele se pergunta como ainda está vivo. O doutor diz que mesmo após se tornar o rei dos lobos após 500 anos, Sorro não foi capaz de achar civilização e pergunta como ele conseguiu voltar para a Terra. Uma guerra contra a raça dos gorilas pela Colina do Luar foi iniciada por Sorro. No meio do campo de batalha, Sorro, no momento em que ataca um gorila, uma luz clara e forte aparecia. A gente agora volta para a Terra. Soldados estavam em posições, haviam recebido um sinal de que um portal se abriria naquele local. Uma luz aparecia e o portal começava a se abrir. Todos os soldados fugiam dizendo não quererem ficar ali. E uma garota de cabelos loiros com uma espada emanava de si faíscas de eletricidade. Ela diz conseguir tempo enquanto o resto foge e entra em contato com a central. A silhueta de um humano aparecia do portal e a garota se espantava vendo que ele era um humano e sentia medo. O humano estava a emanar uma onda de energia tremenda, que não antes sentida pela garota em monstros das masmorras de mais alto nível. A garota se pergunta quem é esse garoto. Tudo que vimos até agora foi Sorro relatando o que aconteceu com ele por esses anos nesse outro mundo, para um doutor que diz que ele será liberado em alguns dias. Sorro agradecia o doutor por ter ouvido ele após 1000 anos sem falar com ninguém. Na central de despertados, a garota pergunta ao seu chefe se as informações estão realmente certas, de que Sorro é um Rank F. Seu chefe confirma isso e ainda diz que foi uma pena, pois se ele fosse ao menos Rank E, teria recebido auxílio doença. O chefe mostra o relatório do médico para a garota, que vê que ele se comporta como um lobo. Ela diz ser muito estranho um Rank F ter passado pelo portal, mas seu chefe insiste em dizer que isso acontece às vezes. Os dados de Park Sorro estão com a garota, que diz que vai entregar pessoalmente a ele, pois quer ver com seus próprios olhos o garoto. Passou 2 semanas desde que Sorro retornou à Terra, depois de ficar 1000 anos em outro mundo. Sorro deitado pensa estar tudo tão diferente, que não sabe como vai viver de agora em diante. Chega uma moça com a sua comida. Ele então começa a comer do jeito de um lobo, e a garota loira entra no quarto para falar com ele, que se espanta em como Sorro come e age. Ela se apresenta como Choi, da Central de Despertados. Ela diz que a Central de Despertados é para aqueles que retornam à sociedade. Eles ajudam a pessoa a se encaixar novamente nela. Ela apresenta a ele as informações que um retornado precisa saber. Ela dá uma caneta a ele, que diz fazer muito tempo não ver uma dessas. Choi pede para assinar o termo para compartilhar suas informações. Choi pergunta a Sorro como era no outro mundo, se ele tinha aprendido algum tipo de magia ou artes marciais lá. Ele diz que não, que viveu em uma floresta para poder sobreviver. Para se tornar um retornado de verdade, que pode passar pelo portal, a pessoa tem que eliminar monstros e roubar a energia dimensional deles. E Choi aceita que ele foi para um mundo pacífico, onde retornou com a Pedra do Retorno. Sorro diz ter ficado lá 1000 anos, e Choi mostra que ele desapareceu em 2015 e voltou pelo portal em 2025. Choi entrega a Park Sorro sua identificação de despertado. Ela ainda diz que quando ele estiver recuperado, voltar para sua família. Ele se espanta ao saber que eles ainda estão vivos. Sorro tinha desistido de tudo, pois mesmo que voltasse à Terra, seus amigos e família estariam sem vida. E agora ele tem que aceitar que perdeu sua família na floresta. Porém, isso de 1000 anos para Sorro foi na verdade 10 anos na Terra. Lendo suas informações, ele descobre que no dia que foi para o outro mundo, seus pais perderam a vida. Porém, seu irmão Júnior está vivo. Sorro vai atrás do doutor e diz que precisa sair dali logo para ver seu irmão. Sorro diz que não é um pedido, ele vai sair de lá. Porém, a cena corta para Sorro saindo em um carro e agradecendo o doutor pelo favor. Após sair, a assistente do doutor pergunta o porquê do doutor ter pago as despesas, roupas e até mesmo o táxi para Sorro. E tudo que o doutor diz é que ele quer continuar ouvindo as histórias dele. Em sua sala, ele pede para arrumarem a maçaneta que ficou toda amassada, e o doutor diz que fazia tempo que não via uma irregularidade assim.
No carro, é informado que monstros saíram de um portal e que as autoridades foram resolver, porém tiveram perdas significativas. Nesse momento no carro, a SPFC anuncia um combate brutal entre os super-heróis globais de Rank S. Dois caçadores extremamente poderosos iriam lutar, e Soul-Ho diz que o mundo mudou completamente desde que ele retornou. Um anúncio de uma famosa guilda recrutando aparecia, a Guilda Scylla. O motorista do carro diz que largaria tudo se fosse um despertado e ficaria rico nos campos. Ele conta que aquele dia é chamado de o Dia do Grande Desastre. Foi a primeira vez que o mundo se conectou com outros mundos, e vários monstros invadiram o nosso mundo. Nesse dia 10% da população mundial se foi. Os militares da época não foram capazes de cobrir todos os locais. Ele conta que foram contratados mercenários para lidar com os monstros, e no dia do desastre, várias pessoas desapareceram e retornaram como despertados. Essas pessoas recebiam licenças de mercenário e podiam formar guildas e derrotar monstros. Um monstro equivale a 20 mil ienes. Eles chegam no local e o homem mostra onde é a casa de Junho para Soul-Ho. Ele chega na porta da casa e uma senhora na janela pergunta quem ele é. Soul-Ho diz estar ali para ver Junho. A velha diz para ele que não tem ninguém ali com esse nome, e cita o jeito que ele fala com os mais velhos. Sem educação, ela fecha a janela e sai. Soul-Ho olha a correspondência da casa e vê o nome de Junho em uma das cartas. E vendo que seu irmão está passando por dificuldades, suas dívidas só estão a aumentar, Soul-Ho sai dizendo que o dinheiro é poder. Soul-Ho chega na central para fazer o teste de mercenários. Ele é negado pois ele não cumpre os requisitos. Ele mesmo, tendo recebido classificação de Rank F, está 4 pontos abaixo do mínimo. Para poder ganhar pontos, ele decide aceitar uma missão no campo de Goblins em Suwon. No táxi, o homem fala do aplicativo da cidade, pois Seoul é dividido em 12 áreas, e há centenas de portões que permitem a transição por essas áreas, tendo também portões que levam a outros campos. Soul-Ho, pensando, diz que precisa comprar um celular imediatamente. Ele chega no portão 27 para entrar no campo de caça. Um soldado olha e pergunta o que ele quer ali, e Soul-Ho diz que quer caçar. O soldado pede a licença de mercenário, e Soul-Ho diz não ter uma. Eles dizem que civis normais não podem adentrar os campos. Um grito é solto, dizendo para fecharem a saída, mas é tarde demais. Um carro saía e um monstro instalava o caos. Os soldados solicitavam reforços, e o monstro saía do carro, e os soldados abriam fogo, derrotando o monstro. Soul-Ho, no meio disso tudo, aproveitou a confusão e entrou no campo. Lá dentro ele sentia um som e cheiro e dizia precisar de um carro. Olhando de cima de um prédio, ele sentia uma sensação antiga, e pulando do local, dizia estar na hora da caça. Caindo no chão com o corpo um pouco pesado, ele saía correndo e escalava alguns prédios. Ele se sentia fraco, parecia um efeito colateral após seu retorno. Ele andava por aquela cidade em ruínas e via alguns lobos lutando contra alguns goblins. Ele ajudava o lobo e começava a derrotar suas presas. Uma tela atualizando seu ranking aparecia e um erro no sistema era visto. O que será esse erro, hein? Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Veja mais vídeos aqui do canal para me ajudar a continuar firme e forte. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!